Hi sis, how is it going? Olá, hi sis, tudo bem? Give me that great like, please. Dê aquele like maroto e vamos colocar a mão na massa. Hoje tem muita coisa legal. Apesar de colocar a mão na massa hoje, pessoal, a aula de hoje vai dar o que falar também. Você vai aprender muito com exercise. Pessoal, se você ainda não fez esse exercício, eu peço que dê um pause neste vídeo, resolve o exercício primeiro, depois você vem checar comigo, certo? Então, pessoal, vamos usar esse caderno de exercício, que está publicado na Amazon, você recebeu na sua casa, no título Schedule of Study and Workbook. Você vem na página 58, vamos aumentar a nossa musiquinha para dar aquele gás, vamos lá. Tum, taram. Tum, tum, taram. Tum, tum, taram. Tum, tum, taram. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa aulinha, que isso é o que interessa, tá bom? Então, você vem aqui na página 58 e no main book, que é no e-book, é o 154. E esta tabela serve para fazer perguntas, ok? Vamos ver o que é que está pedindo aqui na número 1. Você fala inglês? Ah, isso é fichinha, né? Você fala inglês? Você já sabe fazer essa pergunta. Seria algo do tipo, do you speak English? Mas dentro da tabela, como esse do you speak English vai ficar? Você já faz ideia? Tem a questão da ordem das palavras, certo? Que a gente vinha falando ali atrás. Então, primeiro você precisa saber o quê? Que isto é um yes, no question e vai começar da segunda coluna. Esse é o ponto. Então você coloca do na primeira, depois está falando de quem? Você. Então vem na terceira coluna, speak na quarta, English na quinta. Então começa a sua pergunta aqui da coluna 2 por ser um yes, no question. Combinado assim? Então, do you speak English? Ok. Se for um yes, no question, a sua resposta vai ser yes, I do, no, I don't. Number 2. Que horas a Karen chega em casa todos os dias? Que horas a Karen chega em casa todos os dias? Você faz ideia de fazer essa pergunta já em inglês? Sim ou não? Talvez não, né? Que horas a Karen chega em casa todos os dias? Nesse momento que você está fazendo o exercício e você está começando a montar as frases, você precisa saber a sequência dessas palavras dentro da pergunta, certo? Quem é a pessoa? De quem se trata aqui? Não é de Karen? Então, se é Karen, você joga Karen logo aqui na terceira coluna. Sendo Karen, seja esperta, é she, você já joga um does na segunda, vai montando assim. É meio de trás para frente, é do meio para trás, para poder depois você ver o corpo da pergunta, ou a coisa inteira. Então, foi Karen aqui, né, que é Karen, does na segunda. E que horas, o que é que significa que horas? É what time. What time já é um W8, então vai começar da primeira. Então, what time does Karen? Você já fez 3 palavras agora. Nada de começar que horas, aí você vai... Se você não aprender por essa tabela, sabe como é que vai ficar na sua cabeça? Você vai colocar what time, aí tem aqueles que são criativos, né? Aí já vai colocar the Karen, ou de Karen, ou what time, de Karen, que fala de mesmo, né? What time de Karen, então que horas a Karen. Você já foi pensando em português e não funciona assim. Todas as vezes que você precisar fazer pergunta em inglês, não pense em fazer como sendo em português, na sequência em português, que nunca vai dar certo. Para isto eu fiz este tutorial. Na verdade, ele é um tutorial que cai num algoritmo. Pessoal, eu vou fazer uma pequena interrupção nesse segundo item para mostrar 2 coisinhas para vocês. E no final eu vou explicar para não interromper o exercício, na verdade. Você está vendo isso aqui? Todo mundo conhece o que é isso aqui. Isso aqui é um cubo, né? Eu vou mostrar só uma parte feita. Tá aqui, ó, o branco. Aqui dá para ver direitinho o branco, certo? Feito. O resto não. Ok. E aqui nós temos o Megamix, que tem 12 lados.
E algumas partes do Megamix estão feitas, que é o branco, nós temos o verde, o vermelho, o azul e assim vai. Mas outras partes aqui no final não estão. Eu deixei de propósito isso. Então, como estávamos resolvendo, o número 2, que horas a Karen chega em casa todos os dias? É what time does Karen get home? Seria aqui, ó, get aqui, home, every day. Você só coloca o get na quarta coluna e home every day na quinta. Depois eu explico melhor isso para você. Então, what time does Karen get home every day? Aqui é bem interessante porque foi um W8 question. E já vou lhe adiantar, toda resposta de um W8 question, você pode começar por uma preposição. Para ela não ficar toda feita, ainda você não tem base do inglês para você responder um W8 começando pelo sujeito, passando pelo verbo, que vai ter umas conjugaçõezinhas e tal. Não, você pode cortar caminho, principalmente se estiver falando com alguém ali na rua e tal. Então pergunta, what time does Karen get home every day? Aí você já vai a preposição ligada à hora. Qual é a preposição ligada à hora? At. Aí você diz, at 6 o'clock, at 9 o'clock, ou at 7 o'clock. Ou você pode usar também o termo PM ou AM. O PM é a tarde e a noite até meia-noite. E o AM é a noite depois da meia-noite, que seria a madrugada. E a parte da manhã é o AM. Isso é a forma mais fácil, talvez, de explicar o que é um AM e um PM, sendo que tem uma explicação mais técnica para esses dois termos. Que um é post-meridian e o outro é end-meridian. Mas isso é uma explicação mais detalhada que quando a gente chegar lá a gente vai explicar. Então você pode usar at 7 p.m. Você está dizendo às 7 da noite. Ou você escolhe a hora, certo? Come to number 3. A Jenny visita você? Olha essa pergunta. Ela não é grande. Não é difícil. Mas de repente para você fazer uma pergunta dessa, começa a ficar um pouco difícil. Concorda comigo? A Jenny visita você. Lembra que eu te falei? Toda vez que você tiver, já vai ter a pessoa na pergunta. Então, a Jenny. No inglês você vai colocar só Jenny. Nada de the Jenny. Só Jenny. Só vai usar o the, o THE, se for para objetos ou animais. Mas para pessoa, não. Opa, essa é uma dica boa, hein? Olha essa. Se você não sabia, guarda essa. Então, você vai colocar Jenny na terceira. Pessoa sempre na terceira coluna. Se for Jenny, Jenny não é she. Jenny, se for jogar lá para os pronomes pessoais, não vai ser she, que é ela. She combina com quem, pessoal? Qual é o auxiliar? Auxiliar sempre na segunda coluna. Sempre na segunda coluna vem quem? Responde comigo. O auxiliar. Então, o auxiliar de she é quem? Does. Então você colocou Jenny e does. Nunca colocou. Se você usar, se for a questão de ser ela, você vai colocar she. Se for o nome de qualquer uma outra mulher, vai ser o nome da mulher. Você está falando o nome da mulher, que é a Jenny. Agora, se for falando sobre she, vai colocar só she. Não misturar os dois. Claro, você não fala Jenny ela ou ela Jenny, concorda comigo? Uma hora você fala ela tal coisa assim, outra hora você fala Jenny tal coisa assim. Então, quando você usar, cada situação é uma situação. Então, nesse caso aqui é Jenny. E aí você vai usar does como se fosse para she normal. E outra, você precisa anotar se esta pergunta é um yes no question W8. Ah, essa pergunta é um? Vamos blefar um pouquinho? Eu acho que essa pergunta deve ser um W8. Vamos brincar? Nananana, isso não é um W8, isso é um yes no question. Então você vai colocar, vai começar do qual coluna? Da segunda. Então essa não é um W8 question, esse é um yes no question. Você começa do qual coluna? Da 2. Coluna 2. Eita, Loteria Federal. O cara falava, coluna do meio, coluna 2. Quem é dinossauro igual eu lembra.
Mas vamos lá. Então você coloca does na segunda, Jenny na terceira, visita, basta você tirar o A que já fica visit, aqui na quarta, e you na quinta. Então, does Jenny visit you? Fez o yes, no question. Resposta de yes, no question é a coisa mais fácil. Se for na parte do sim, vai ser yes, vírgula, o quê? Você está falando de Jenny, então é she. Então, yes, vírgula, she does. Porque she combina com does. E se for no, né? Se for na negativa, lógico, você vai colocar no, vírgula, que chama-se, vírgula em inglês é comma. Então, no, comma. Toda vez que eu falar comma, em inglês, estou falando vírgula, certo? Então, no, comma, she. E agora, como é que ficaria a negativa desta frase? Como é que eu vou negar? No, she, no? Claro que não. Quem é que nega uma ação? Não é o auxiliar negativo? Ai, que legal, né? Então, no, she doesn't. Não precisa falar esse T forte, só fala, coloque o T lá, mas no, she doesn't. E fecha a pergunta. Vamos, come to the next one. Venha para a próxima, number 4. Onde você faz compras? Onde você faz compras? Yes, no question, W8, pessoal. Yes, no question? Não, W8. Onde? Então você já joga o where na primeira. W8 sempre começa pela primeira. W8 começa pela primeira coluna e yes, no question pela segunda. Guarda isso. Então, onde? Where. Você faz. Aí você coloca o where na primeira, pode pular a segunda se você tiver dúvida da segunda coluna. No caso desse exercício, pessoal, na segunda coluna vai ser sempre do ou então quem? Does. Uma dessas duas palavras. Não vão ter outras palavras por enquanto. Vão ser só essas duas aqui na segunda coluna. Mas vamos dar uma puladinha. Você colocou where na primeira. Eu estou falando aqui. Você colocou where na primeira. Pula a segunda. Quem é a pessoa na terceira? You. Faz compras. Opa! O verbo fazer compras em inglês é uma palavra só e pequenininha. Note que no português fazer compras são duas palavras. É uma ação de fazer compras. E no inglês é uma palavra só. E o que significa esse tal de fazer compras? Shop. Você sabia que a palavra shop são duas palavras em português? Fazer compras. Nada de do shop ou make shop. Esquece isso. É só shop mesmo, já está embutido aí o fazer compras. Então você colocou shop aqui na quarta, que é o verbo. Deixa já um ponto de interrogação bem grande, porque você sabe que aqui você não está afirmando e nem negando. Nesta hora você está o quê? Perguntando. Isso é técnica para fazer perguntas. Maravilha. Mas aí eu não tinha colocado quem na segunda coluna, pessoal? Você já respondeu. Agora tá fácil, né? Do, porque é you. Então, completando a frase, vai ficar o quê? Where do you shop? Where do you shop? E você vai precisar agora sempre buscar o recurso da preposição. Então, em um determinado lugar, por enquanto, guarda essa parte aqui, ó. At. At the supermarket. At Angeloni. No Angeloni. At Brasil Imperatriz, lá das contas, sei lá. Então, at o lugar. Pronto. Não precisa muita coisa. Come to the next number. Venha para o próximo número, number 5. A sua irmã trabalha no banco? Já consegue montar essa pergunta? A sua irmã trabalha no banco? Técnica de perguntas. Isso aqui, para colocar a mão na massa. E aí, o que você vai fazer? A sua irmã. Como é que eu falo a sua irmã? Your sister. Já joga na terceira coluna. Your sister. Depois, your sister não é she? É she. She combina com quem? Qual auxiliar na segunda? Que sempre tem que ter o auxiliar na segunda. Does. Does your sister.
O verbo trabalhar na quarta, o que é? Work. E depois, em um banco ou no banco, seria o quê? At the bank. Na quinta coluna, at the bank. Então, como é que vai ficar essa pergunta aqui? Does your sister work at the bank? Olha como vai ficando fácil, né? E a resposta desta pergunta vai ser o quê? Sim ou não, por ela ser um yes, no question. Então, na parte do sim, vai ser yes, she does. Yes, she does. E a segunda, no, she doesn't. No, she doesn't. Number 6. Ele estuda inglês? Does he study English? Nem vou dizer o lugar agora. Se você não sabe onde vai ficar cada palavra does he study English, preste atenção do 5 para trás, que você vai saber onde vai ficar does he study English. Aqui, yes, he does. No, he doesn't. Pronto. Next, number 7. Where do Eric and Molly travel every year? Next, number 8. Quando eles vão para o Polo Norte? When do they go to North Pole? When do they go to North Pole? Na quinta coluna. To North Pole. Só vou dizer isso aqui. Então, olhe bem o mouse agora. E aí, seria responder com o quê? Com uma preposição no começo. Então, in November. In December. Começando sempre com in se for meses. Se for, por exemplo, amanhã, só basta responder tomorrow. Próxima semana. Começa com a preposição, que é a próxima. Next week. Próximo mês. No próximo mês. Next month. E assim você pode responder a gosto. Next, number 9. Próximo, número 9. Você assiste ao jogo de futebol? Como é que eu vou falar isso aí? Ó, vou começar, olhe bem o mouse de onde vai começar. Ó. Do you watch soccer game? Então, do you watch soccer game? Do you watch soccer game? Soccer game na quinta, tá? Resposta. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Ok? Onde o Jason mora? Fazer bem devagar primeiro para você anotar. Sem falar se é yes, no question, double eight. Mas você precisa já saber esse negócio. Então, where does Jason live? Para na quarta, ponto de interrogação. Where does Jason live? Aí você vai falar, where does Jason live? Onde o Jason mora? E nada de Jason, tá? Jason é só o carinha lá do filme, lá da série e tal. Jason, o Jason. Todo mundo odeia o Jason. Né? Mas aqui, pessoal, Jason. Já até falei na outra aula. Por causa de ser a palavra filho, son. Então se fala Jason em inglês. Nada de Jason. Ok? Então, a resposta poderia ser o quê? In the United States, começando pela preposição. In the United States. Or in the US. In the US, usa muito o termo US, que é US. Não precisa falar USA. Só in the US, nos Estados Unidos. Ok. Ok, pessoal. No começo do nosso exercício, eu mostrei esses dois objetos para vocês, certo? Olha aqui, ó. Pra vocês prestarem bem atenção. Esse exercício que você acabou de fazer, ele funciona muito parecido ao tutorial desse objeto, para ele ficar construído até o final. Sabia? Eu pego aqui, faço, viro ele, ó, mais em cima aqui. Eu pego ele, viro aqui, vou fazendo, ó, e vai virando aqui. Pessoal, o que eu quero mesmo é passar o tutorial do inglês, parecido como já existe desse aqui, para você chegar e deixar ele prontinho, ó. Assim que eu quero deixar você em inglês. Existe um tutorial para rodar esse algoritmo aqui. Assim como no inglês, existe um tutorial para rodar o algoritmo do inglês. Sendo que, na fala do inglês, nós temos um idioma em jogo. E aí mexe com bastante irregularidade, que vai trabalhar muito a sua intuição e criatividade. É aí que a coisa fica muito mais interessante que simplesmente a montagem
de um cubo desse. E hoje eu faço uma analogia com a montagem, a construção, arrumar as cores, né, destes objetos com a própria fala do inglês. E no caso do Megamix, cada lado deste, para ficar resolvido, se você conferir, tem 11 fatias, 11 pedacinhos. E todos eles para serem montados. Pessoal, isso aqui parece uma brincadeira, né? Uma brincadeirinha. Eu vou pegar o azul que aparece mais. Você observa que aqui tem 11 fatias. Ó, pode conferir. Confira aí, quando no meio tem 11. E são 12 lados, significa que tem 132 pecinhas. Para você montar isso aqui. Eu diria que não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas você vai parando e vai fazendo, vai parando, vai fazendo e tal. Isso aqui é muito interessante. O inglês ele não é tão fácil de fazer igual o Megamix. Eu comparo o inglês igual com isso. Mas você fazendo todo dia e juntando uma pecinha ou outra, como você acabou de juntar aí no seu caderno de exercício. Depois você treina, você vem, você fala comigo. Você vai ter pessoas que vão estar falando, pessoas que vão estar até mais interessadas que você. Isso que é interessante. E elas vão te motivar a falar. E à medida que você repete aquela fala, é igual ao português, não demora você estar falando inglês. Isso que é interessante. É isso aí, pessoal. Se você ainda não deixou aquele like maroto, aproveite, é o momento, tá? Nós precisamos impulsionar esse canal e chegar naquela meta nossa que é de quanto? Pois é, você sabe. Então dá o like já aí pra gente e vamos para a próxima aula. See you next time. Bye bye. See you.